venho à tribuna nessa tarde para fazer um registro importante. Nossa senadora, presidente da Comissão de Direitos Humanos, onde eu sou membro efetivo e fui seu primeiro presidente já há alguns anos nessa casa. O Brasil assistiu estarrecido e continua estarrecido com a soltura da senhora Adriana, ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. Segundo a investigação profunda, feita pela Polícia Federal, com acompanhamento do Ministério Público e o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, da 7ª Vara Federal. Essa cidadã assaltou o Rio de Janeiro, juntamente com o marido, o ex-governador, que também foi senador nessa casa, que assaltou o Rio de Janeiro e, guardando-se as devidas proporções, onde se roubou mais, onde se roubou menos, pode-se afirmar categoricamente que ele, sozinho com a mulher, os dois quebraram o Rio de Janeiro. E essa mulher agora recebe um benefício. O benefício é ir para casa, porque tem filhos pequenos. Um benefício, senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, que as mulheres mais simples, que não cometeram um crime hediondo, que são réis primárias, e na sua grande maioria, por problema de droga, caíram com 300 gramas de maconha, 4, 5 buchinhas de maconha, 10 buchas de crack, sei lá o que, pedra de crack, foram presas grávidas, deram à luz dentro do presídio, outras com filhos pequenos em casa, amamentam no presídio. E nós sabemos, você criar uma criança num ambiente onde não lhe é propício já é terrível. E criar dentro de um presídio pior ainda, senador Paim. Por que então que só o advogado de rico, que tem a capacidade de encontrar filigrana na lei para poder botar o seu cliente na rua, e o defensor público, aliás, uma categoria que precisa do respeito dos governos estaduais, do governo federal, e que nós temos lutado juntamente por eles aqui, senador Paim. Os defensores públicos é que são advogados dessas mulheres. Lá tem o MOSESP 1 e 2 no meu estado. Senadora Rose, o presídio de mulheres no estado do Espírito Santo, cheio de mulheres, jovens, mães de família, que não cometeram crime hediondo. Tem mulheres que cometeram crime hediondo e bárbaro? Tem. Tem que responder pela pena até o final? Tem. Mas aquelas que não cometeram crime hediondo e que tem uma criança pequena para criar, para amamentar, e faz dentro do presídio, podia muito bem receber o benefício que a senhora, primeira ex do Rio de Janeiro, que assaltou o estado do Rio de Janeiro. O que a televisão mostra que já foi encontrado desse casal, muito brilhante, muita barra de ouro, muita grana. Os incentivos fiscais todos dados no Rio de Janeiro passavam pelo escritório dessa senhora. Ela agora ganha o privilégio, senador Paim, de ir para o seu apartamento, onde vive nababescamente, por causa dos seus filhos, que não enquadra, e o juiz concede, o juiz Marcelo Bretas, por quem tenho muito respeito. Aqui vai o meu respeito ao juiz, pelo trabalho, pela seriedade com que está conduzindo. Mas eu estou no meu direito de ver uma nação revoltada com tanta injustiça, porque esse direito, senador Almano, não é dado às outras mulheres. Quando nós temos cadeias que estão superlotadas de mães e pessoas que cometeram um crime, são primários, crime que não é hediondo, e que poderia estar trabalhando, estudando, indo para a igreja, fora do presídio, recuperando as suas vidas, porque o presídio não recupera ninguém. Então, eu protocolei nessa tarde, senador Paim, uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça,
Porque eu acho que o Conselho Nacional de Justiça está aqui, minha representação. Essa representação eu peço ao Conselho Nacional de Justiça, que no uso das suas atribuições, e aliás foi criado para isso, o Conselho Nacional de Justiça foi criado não para um outro fim, senão esse: observar atos éticos ou não éticos de magistrados, e reitero o meu respeito. Só que eu fiz com base na lei, evocando o direito de todos. Eu baseio a presente representação nas garantias constitucionais abaixo mencionadas, cujos dispositivos se transcrevem abaixo: dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos, deveres individuais coletivos, em seu artigo 5º, que reserva: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Concluindo por tudo exposto, requeremos o signatário da presente representação do egrégio Conselho Nacional de Justiça que proceda sobre a égide e os postulados constitucionais consagrados na Carta Magna em seu artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais do vigente Estado Democrático de Direito e das leis penais e processuais penais vigentes. Primeiro, verificação dos atos e procedimentos judiciais em relação à concessão da prisão domiciliar da advogada Adriana Anselmo. Verificação e apuração do uso indiscriminado da prisão domiciliar nas investigações de processos correlatos na Operação Calicut. Terceiro, e a aplicação pelo colendo CNJ de eventuais medidas administrativas, funcionais ou judiciais cabíveis à hora representado, decorrentes da representação em tela. Eu peço também e represento, junto à ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do CNJ também, senadora Rose. Eu represento contra a magistrada, a ministra, que estando em Paris, de lá ela assinou, autorizando de Paris. Ora, que privilégio que tem a Adriana Anselmo. Mamãe me acode, olha que mulher, que merece o respeito da nação e do judiciário brasileiro. Uma mulher que não praticou nenhum assalto ao Rio, e que recebe um privilégio pelo crime que cometeu. De lá ela despacha, garantindo a ela o direito de ir para casa. E então eu me dirijo à ministra nos dois casos. No caso da ministra e no caso do juiz. Reitero o meu respeito à ministra. Nada tenho contra a sua vida, contra a sua conduta, e não vim a essa tribuna para isso. Estou representando contra a ministra e estou representando contra o magistrado no Conselho Nacional de Justiça. Exatamente para que o Conselho Nacional de Justiça reveja rapidamente algo que está sendo fomentado no país. E eu quero conclamar aqui agora as presas que têm filhos pequenos, menores, conforme diz a lei, que não cometeu crime hediondo, conclamo seus advogados e familiares que vá para a porta dela, que vá para a porta do tribunal. Direitos são iguais, diz a Constituição. É lamentável, não só o Estado do Rio como o país, senador Paim, militante de direitos humanos e de igualdade para todos, mas nós, o país, assistimos de forma indignada, sem que haja uma explicação plausível para tal. Ou o judiciário toma a decisão de colocar todas dentro de casa com a tornozeleira eletrônica. Aliás, eu tenho orgulho, senador Elmano, porque eu sou o autor da lei que criou a tornozeleira eletrônica. Ou ponha todo mundo dentro de casa para amamentar seus filhos e criar os filhos em casa, ir para a escola, para a igreja e trabalhar e recuperar a sua vida por não ter cometido um crime hediondo e ser primária, ou então devolva a doutora Adriana Anselmo para o presídio, porque não existe nenhum fato novo que justifique ela ir para casa. Faço esse registro, senhor presidente, e encerro dizendo que protocolei também na mesa, senadora Rose. Eu estou falando aqui a senadora presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu estou falando isso dando tempo minha mente achar o nome dela e não estou achando o tempo todo. Regina, olha só.
Senadora Regina, protocolei pedindo ao senador Eunício, conforme lhe compartilhei, senadora Rose, que crie uma comissão de 7 senadores, senador Paim, para que em 60 dias estude, juntamente com membros do Judiciário e do Ministério Público, e nós possamos votar dentro desses 60 dias na casa, senadora, mudando essa lógica de que a pessoa que não é reincidente, não cometeu crime hediondo, mulher que tem filho, amamenta, ou está grávida, ou tem filho para criar, dentro da lei, devidamente monitoradas, elas possam criar os seus filhos dentro de casa. Então é essa casa tomando uma atitude. Nós não podemos ficar assistindo o que a mídia publica, o que a mídia fala, o que o judiciário publicou, sem que nós tenhamos uma atitude a ser tomada. Veja que a minha atitude aqui é respeitosa aos magistrados, mas eu preciso, em nome do povo, do meu Estado, fazer esse questionamento, senador, porque o meu Estado é exemplo dos outros. Está empenhado de mulheres que não cometeram um crime hediondo, que estão criando seus filhos dentro do presídio. Senadora Regina. Só para colaborar também aí, eu já tinha pensado nisso, inclusive tentando elaborar também, no sentido de que porque as crianças têm lugares que hoje ficam 2 meses, depois são entregues, se tiver família, entrega para a família, se não tiver, vai para um abrigo. E uma imagem percorreu essa semana, depois dessa questão da primeira-dama do Rio, que é chocante, a mãe dando de mamar ao filho pela grade, uma pessoa segurando e ela botar o peito, quer dizer, nem a pegar o filho no braço lhe foi permitido. Então aquilo é chocante, acho que a gente tem que fazer alguma coisa, o senhor está certo. Penso que amanhã, senadora, nós podíamos fazer um requerimento na nossa comissão para fazermos uma audiência pública e convidarmos a magistrada e o magistrado. Convidarmos de forma respeitosa para ouvi-los. Qual é o fato, qual é a razão pela qual? Quem sabe eles nunca tenham negado isso a uma indigente dessa que foi presa com 300 gramas de cocaína, sabe? E algumas enganadas pelos seus companheiros, servem de mula, e que não cometeram crime hediondo, para a gente ouvir, para a gente poder tomar um rumo. Então eu digo que requeria a mesa a criação dessa comissão, para em 60 dias trazer a senadora senadora Rose, uma proposta de alteração dos nossos códigos, para que nós possamos não só desafogar os presídios, mas para fazer justiça. Eu tenho 37 anos da minha vida que tinha drogado da rua. Vocês me ouvem falar isso, mas o senador Paulo Paim é um que conhece de perto o meu trabalho, a minha instituição de perto. O olho viu, participou, esteve lá comigo. A senadora Rose também, por ser do meu estado. Então eu conheço os 2 lados do balcão. E nós não precisamos ser catedráticos e nem ser doutores para podermos afirmar que presídio não recupera ninguém. O sujeito, quando vai para o crime, ele decide matar ou morrer e sabe que o final dele ou é cadeia ou cemitério. E ele comete N crimes hediondos. Eu estou falando de mulheres que não cometeram crime hediondo e que estão amamentando filhos pequenos para criar, perfeitamente dentro da lei, mas que não tem advogado, tem o abnegado defensor público ao seu lado, mas que não é capaz de encontrar uma filigrana na lei para levar um juiz de instância superior a atender o seu pedido e colocar uma mãe dessa dentro de casa para criar os seus filhos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Se Vossa Excelência me conceder, eu continuo. Se não, muito obrigado.